10 desse, agora é 5. Aí eu faço um dentro do outro, faço isso. A mesma coisa que eu faria com a folha. Costuro todos eles, aí faço um caderninho de 5 desses. Eu vou fazer 2 só para ter uma ideia aproximada. Mas isso com papel aproximado, não vou fazer com papel desse aqui que é muito ruim, mas se for do mesmo melhor, ou menos, porque para não ficar bujudão também, tem isso. Então eu faço tudo isso depois de costurado, que dá menos trabalho, para eu não colar antes. Fiz todo o meu caderno, fiz 5 folhas, colei e dá 10 folhas. Aí eu venho aqui, colo nessa beiradinha aqui. Aí vou colando todos eles. Então os cadernos que eu tenho feito são todos assim, esses do meu e da escola. Tudo é refeito, eu reconstituí os cadernos, porque eu tinha arrancado daqui, colocar tudo desses colecionadores, e aí agora eu quis reconstituir e pegar, porque por exemplo os textos que estavam na sequência, eu arranquei e botei em outro lugar, não sei o que, botei em outro lugar. Agora eu estou procurando na minha casa, fazendo arqueologia, onde é que estão os pedaços do caderno, junto e recomponho. Só que às vezes eu perco a direção, porque eu digo, aí pode ter sido escrito em outro caderno que era do mesmo feitio, pode ter sido um caderno de história da arte, sei lá. Então, mas eu de qualquer forma estou fazendo cronológico, porque é um estudo que eu estou vendo, é uma coisa biográfica. Tudo nosso é biográfico, é documento também. Então, aqui, por exemplo, já é uma brincadeira com ele diminuído, que pode virar outro caderno. Eu tenho os cadernos que eu fiz aqui, que é com cópias, com as coisas que foram xerocadas, enfim. E isso eu posso estabelecer que vai ser tudo na vertical, então vai ser tudo na vertical. Aqui. Isso foram estudos de gravura, que eram também todos nesse caderno. Então eu tenho aqui o meu estudo. Eu posso também estabelecer que eu quero fazer por temática. Eu só quero fazer com as caboconas amazônicas, viu? Essa é bem cabocona mesmo. Eu vou fazer só as caboconas pra cá. Essa não é tão cabocona, mas é mulher. Tudo bem, vai lá. Esses surrealistas já não cabem. Esses são totêmicos de tarará. Dá pra fazer pra tatuagem, né? Essa coisa, mulher meio maluca, não sei. Esse aqui também tá meio maluco, vem pra cá. Meio maluco vem pra cá, meio maluco vem pra cá. Esse também, faz de conta. Esse tem a ver com as banhistas, tarará. Então, isso é uma prévia de uma discussão, de novo falando de curadoria. Eu estou fazendo uma autocuradoria. Por que que eu estou separando as coisas, o que eu acho que deve entrar, o que não deve entrar? Posso achar que só deve entrar o mesmo formato, tem grande, tem pequeno, então não pode entrar. Então só entra aquele tema e naquele formato, entendeu? Ok? Então é uma das observações quando você está curando também. Isso não deixa de ser uma curadoria, é básica, é elementar. Eu não estou vendo qualidade expressiva, tarará, só estou pegando a temática. Então, isso pode ser importante na hora de fazer. Só que vocês não vão fazer esse trabalho, isso é um trabalho pós-feito. O que vocês vão fazer é pré-feito. Vocês vão fazer o projeto, vocês vão executar independente de ter ou não qualquer coisa. E aí costura, como ela pode costurar assim, só que eu acho mais difícil costurar assim, porque tem diferentes maneiras para fazer essa costura. Ou eu vou fazer isso aqui e faço logo, já deixo programadinho e faço. Cada meus 5 cadernos tem uma certa autonomia, eu vou juntar com mais 5 ou 10, eu faço assim, 5 folhas que dá 10 páginas. 10 páginas não, dá 20 páginas. E aí eu pego, depois faço 10 cadernos. Que aí fica aquele mais grossinho, mas eu posso fazer mais se eu quiser fazer mais grosso. Então, depois cada caderno, eu costuro cada caderno separadamente, depois junto os cadernos e vou fazendo a coleçãozinha e faço uma costura na borda dele aqui, nessa lombada, que eu vou colar e fixar nesse negócio do papelão, que eu posso pegar isso aqui mais grosso, que esse não é dos melhores, tá? Ele não é o resistente. Mas de qualquer forma, é lamentável, porque às vezes você pode fazer um bom trabalho e ele quebra facilmente, ele apodrece, ele umedece, então não é muito legal. Melhor até pegar aquele outro cinza que tem melhor qualidade. Seria bom para fazer a capa do caderno.
Para capa pode ser, mas mesmo assim ainda é meio molenguinha. Aquele outro é melhor ainda. Esse aí pega fogo, né? Pega a umidade e ele estraga, ele decompõe, assim, ele descama. Então, você fez um trabalho legal, aí o bicho vai se desfazer. A não ser que você queira fazer, como eu fiz muita coisa, trabalhando com um trabalho que demonstrasse envelhecimento. Eu tentava envelhecer. Então, nesse caso, o trabalho decompõe com o trabalho, aí tudo bem, né? Não tem problema, mas não é o caso. Então, isso só para explicar a você, Maria Lúcia, que tudo bem, a gente pode ter ou não matemática. Agora eu digo, para fazer o caderno, não é obrigatório, vai ser meu caderno de flores. Vai ser o que aparecer que você estiver desenvolvendo. Mas na hora de encadernar, de fazer a encadernação, é legal fazer isso que eu estou dizendo, tentar, se tem uma produção, ordenar. Pode fazer subgrupos. Por exemplo, você pode dividir um caderno específico só de flores, o outro só de pernas, o outro só de joelho, e pode ter um outro papel em branco que você já deixa aqui, que pode ter o título. Você tem as seções. Isso é para fazer, às vezes eu deixo um ou outro branco para escrever, mas eu acabo não fazendo. E sim, e eu quero falar de outra coisa, quando a gente está fazendo um caderno, infelizmente eu não trouxe nenhum dos cadernos. Como é muito grafite, suja, tem giz de cera, tem outros materiais, o que eu estou fazendo agora? Estava dentro do plástico, protege até. Mas como eu tirei de novo, ele volta a sujar a outra folha. Então eu estou usando aquele papelzinho fino, tipo papel manteiga, um mimo, o mais barato, papel de seda. Me dou o trabalho de cortar tudo e depois de ter feito esse negócio todo, ter costurado, depois de ter colado essas folhas aqui, eu venho com a folha de papel de seda e colo também por cima. Eu vou trazer na próxima aula, eu espero, um para mostrar para vocês. Já com capa, com tudo feito. Eu já fiz uns 14, mas ainda tem um monte para fazer. Porque só da escola eram 13 ou 14. Aí eu tenho os que eu fiz antes e um monte que eu fiz depois. Então, e é uma maneira de você ordenar. Né? Eu fico na dúvida. Ó. Por exemplo, você fica, é a cabocla ou é o surreal? Né? É os dois temas. É assim que você constrói um repertório também. Você desenha uma coisa. Você vai fazer uma coisa meio surreal, mas as tuas caboclas que estavam aqui, elas começam a entrar nas situações esdrúxulas que você está inventando. Porque o repertório nada mais é do que uma construção daquilo que você vai vivenciando. Quer dizer, essa maluquice tem a ver, mas aí vai diluindo e vai perdendo a importância, essa coisa naturalista. Ela vai desaparecendo na situação. E só para alertar vocês nessa construção. E como é um caderno de pintura, eu chamaria atenção para cor fundamentalmente. Aqui, na verdade, grande parte desse material era para gravura. Então, e a gravura a gente trabalhava basicamente com preto. Quando eu fui fazer gravura com cor, eu tenho vários estudos, que eu não sei se estão aqui, todos feitos com cor também. E aí você estuda especificamente as páginas. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho, você que está aqui. Aqui, ó. Então, aí, por exemplo, isso aqui é gravura, estudo de gravura. A maioria, isso aqui talvez até tenha virado gravura. Mas isso aqui já era pensando na gravura com cor. Então, eu vou trabalhar com cor, eu tenho que ter noção de cor. Eu não posso continuar desenhando preto e branco. Que aí era isso aqui. E isso não é simples, porque na verdade, quando eu faço uma gravura, eu preciso ter uma matriz para cada cor, que vocês não fizeram ainda. E isso não é simples como a xilogravura. É litogravura. É uma pedra que eu desenho, imprimo e tenho que limpar para desenhar de novo. Eu não fico com a minha pedra lá que eu posso guardar e trazer para casa. É uma pedrona desse tamanho, a maioria era grande. Então, depois de imprimir essa, eu tenho que apagar e não tem mais a referência. Então eu tenho que ter pensado bem o que é que eu vou colocar de vermelho, de amarelo, tarará. Então, por isso que às vezes tem aqui o estudo separadamente, e como é que vai casar isso, que é isso aqui. E, na verdade, eu cheguei perto disso. Eu não tive umas cores vibrantes como essa, porque, na verdade, a cor o offset não é tão forte. Mas, de qualquer forma, era bem próximo disso. E aí volta a linha, que pode ser metal, pode ser coisa. Isso aqui é uma xerox de 1 litro. Que aí tanto eu imprimi em preto quanto imprimi em azul.
mas está bem próximo, ela também não é tão maior. Ela é maior, mas não é tão maior. Tá, isso é lindo também, esse aqui está quase do tamanho exato, que é outra coisa, já que eu quero que vocês não abandonem ou que vocês desenvolvam a ideia de repertório. Eu fazia aquelas coisas, depois eu fazia nesse período, fazia umas mulheres noturnas, umas coisas, uma vida notívaga. E vim para Manaus, tive umas histórias aqui, inclusive místicas, religiosas, enfim.